Quais são os erros que estão num contrato de decoração que podem comprometer a sua festa? Eu sou Graziele Cristine, decoradora de mini wedding, especializada no estilo botânico e fundadora da comunidade Conexão Noivas. E hoje, no quadro O Mundo de Decoração para as Noivas, nós vamos falar quais são esses erros e como evitá-los. Antes de começarmos a falar sobre o vídeo de hoje, eu quero saber de você, noiva, se você já fechou algum contrato para o seu casamento. Deixa aqui nos comentários para mim. E vamos aos erros. O primeiro erro que a noiva pode cometer é deixar no boca a boca o serviço que ela solicitou. Seja ele qual for, a gente fala de uma decoradora que traz todo um projeto desenhado e esse, às vezes, esse é muito óbvio a gente perceber que precisa de um contrato. Mas e aquela festa menor, aquele micro wedding que pediu um arranjo de flor, que pediu alguns buquês de flores para fazer a decoração de um restaurante, por exemplo? Até esses pequenos serviços devem estar num contrato, porque é ele que vai te dar a garantia daquele serviço ser prestado e, se por alguma aventura não ocorrer, é a sua garantia de poder exigir os seus direitos futuramente na justiça. Então, até aquele menor serviço da decoração ou de outros prestadores também, como, por exemplo, um amigo que vai te emprestar alguma coisa para você fazer aquele casamento, seja na parte de bebidas, que vai te fornecer a música, que vai te fornecer, enfim, qualquer serviço de entretenimento no seu casamento, por menor que ele seja, é muito importante que ele esteja em formato de contrato. Não deixe nunca no boca a boca. O segundo erro muito comum, e aqui eu digo que até por mim já aconteceu, de não ler, e assim, eu digo já aconteceu no modo quando eu fui como quando eu quis contratar um serviço, né? É de a gente não ler as cláusulas com atenção. Muitas vezes a gente bate o olho, né? Faz aquela leitura de e não se atenta aos detalhes. Então é muito importante que todas as cláusulas que estão no contrato são importantes de leitura, até porque lendo todas as cláusulas, às vezes é o momento que você sente falta de uma cláusula, né? Fala assim, poxa, mas aqui ele não tá falando isso, mas aqui ele não falou que horas que ele vai chegar, aqui ele não falou que horas que ele vai sair, aqui ele não listou o que ele vai fazer. Então, a leitura de todas as cláusulas é muito importante para que você leia com atenção tudo que ele está te prometendo e o que está faltando ali, que foi falado e que ele também não descreveu, ou que despertou a sua dúvida e falou, poxa, a gente não chamou isso, é importante que ele deixe detalhado o que ele vai fazer. Então, a leitura de todas as cláusulas é muito importante. Um terceiro erro que acontece, e é muito engraçado, é de achar que o contrato, quando ele é feito, ele está protegendo só o lado de um, né? Então, assim, quando um fornecedor, por ser uma empresa, é maior, né, em termos de jurídico, vamos dizer assim, às vezes o contratante acha que aquele contrato está favorecendo apenas o contratado, quando na verdade esse contrato ele é a proteção dos dois lados, tanto dos noivos que estão contratando, quanto do fornecedor que está sendo contratado. Então é muito importante que esse contrato esteja especificado, como a gente diz, as responsabilidades, são as responsabilidades do contratante e do contratado, porque é isso que garante a hegemonia da segurança dos dois lados. Então, um contrato é para garantir a segurança dos dois lados. Um outro erro muito comum que acontece é que o contrato ele é assinado só por uma parte, né? Então, por exemplo, o fornecedor te envia o contrato, você assina e o fornecedor guarda esse contrato. E você fica sem a via assinada do fornecedor. Então, exija sempre a sua via também assinada, então ambos os lados precisam ter o contrato assinado por ambas as partes e que esse contrato seja atualizado, porque às vezes vocês ficam numa troca, né? E acontece, passa o contrato para avaliação, aí há alguma correção que deve ser feita, esse contrato volta e vai e volta, e aí você acaba tendo, às vezes, uma cópia
desatualizada da primeira versão e nem assinada. Então, também fique atento para ter a cópia atualizada desse contrato e assinada por ambas as partes. E quais são os erros que, por muitas vezes, o fornecedor também ocorre, né, dentro desse contrato? Então, um dos erros é não listar minimamente tudo que vai ser feito nesse evento, nessa festa, né? É muito importante que o fornecedor tenha, a gente se perde, né? Contratante, contratado, contratante, contratado. Então, é muito importante que o fornecedor tenha descrito todas as ações que ele vai tomar naquele evento. Tudo que ele falou para você que ele vai fazer, ele tem que estar descrito naquele contrato. Um outro erro que também ocorre é porque, obviamente, o contrato é um documento que ele tem um escopo padrão, né? Ele tem, quando se diz de responsabilidades, de pagamento, de orçamento. Então, há um padrão nisso. Mas esse padrão, a cada cliente, ele deve ser personalizado. Então, às vezes, você tem um contrato padrão e não atualiza esse contrato de acordo com cada evento. Então, é muito importante que o fornecedor também se tenha esse cuidado, né? Às vezes já vi casos, noivos já me relataram de contratos que chegaram para elas com o nome de outros noivos, né? Então, assim, é tão automático que vai gerando os contratos até, às vezes, o nome de outra pessoa. Então, é muito importante, pior é assinar, né? Mas é muito importante que vocês tenham esse olhar também, porque a gente tem esse cuidado de ver a cada escopo que está sendo desenhado, equilibrado com o projeto, como eu disse, sempre comparado com o projeto. Então, leia sempre esse contrato, apoiado no projeto ou no descritivo que lhe foi dado na hora do orçamento, né? Porque, infelizmente, muitas vezes acontece no orçamento, te prometem o mundo, e na hora que está ali no contrato, não é tudo aquilo que foi prometido. Então, é importante, sim, que você tenha esse contrato personalizado de cliente a cliente. Um outro ponto é muito importante avaliar que no contrato tem que estar descrito toda a logística do evento, né, que compete àquele fornecedor. Então, se ele vai ser responsável pela montagem, qual horário que ele vai fazer a montagem, que horas ele vai entregar a festa para você, isso é muito importante. Se ele diz que no contrato ele vai entregar aquela festa com 2 horas de antecedência, salvo imprevisto XXY, e não acontece isso, é muito importante para vocês estarem respaldados nisso, né? E o fornecedor, ele sabe o que pode e o que não pode acontecer, então isso tem que ser previsto no contrato. Quanto maior a previsibilidade, maior a segurança para ambos os lados. Então, a parte de logística, como ele chega, que horas ele sai, se ele vem com um caminhão, se ele vem com carros, enfim, como que vai dar esse acesso ao espaço, né? O que ele precisa para ter acesso àquele local. Então, tudo isso é importante também ter descrito no contrato. E por mais que a gente fale tudo isso, ainda acontece, e infelizmente eu ouço muito das noivas no Conexão Noivas, que relatam as noivas que casaram, né? Então, por exemplo, eu tenho uma noiva que ela falou sobre o fotógrafo. Grazi, eu contratei um fotógrafo que as fotos, infelizmente, ficaram péssimas. Ele era um fotógrafo em que ele não se atentou ao que a gente queria. A gente, no momento da festa, acaba sendo envolvido pela festa e não vai ficar, obviamente, prestando atenção nas fotos que ele está fazendo, tanto da festa quanto deles. E no momento que ela recebeu aquelas fotos, ela sentiu. Então, ela falou assim, Grazi, eu preferiria ter investido muito mais num fotógrafo que tivesse me dado um retorno maior antes da contratação, né, que ela tivesse sentido a segurança, porque, infelizmente, as memórias daquele momento para ela tão importante não foram da forma como ela queria. Então, você ter essa questão de segurança na hora da contratação, né, para que realmente isso não ocorra. A gente também tem as questões de prometeram que iriam entregar isso e não entregar. Então, aquela questão, como a gente falou assim, né? Falaram que ia fazer um arranjo gigante na entrada. Quando eu cheguei, o arranjo era um arranjo pequenininho. Me falaram que a gente ia ter um espaço instagramável
que ia ser assim, assim, assado, a hora que eu cheguei na festa não estava assim. Então, essas questões precisam ser muito bem ditos, né, no contrato, exatamente porque depois que aconteceu, a única prova que você tem de que isso iria acontecer é no contrato. Porque senão vai depois ficar o dito pelo não me dito. Ele não me entregou, mas quem disse que ele ia te entregar desse jeito? Né? Quem disse que não houve um erro de comunicação? Ele disse que ia fazer um arranjo Y e você entendeu que era XX. Né? Então, para que não haja esse erro, o contrato é a solução. Sem contar quando não some os elementos da festa, né? Então, elementos decorativos, quando não somem pequenos vasinhos, ou quando são coisas da mesa, então você tem um porta-guardanapo, você tem um mimo que está ali decorando um espaço, e eles somem. Então, como é que você acordou isso antes, né? Quem seria responsável por aqueles elementos, por aqueles objetos? Como você vai ressarcir isso? Ela pode te cobrar? Está escrito no contrato que ela pode? Porque tem isso também. Se no contrato não tiver escrito que ela pode te cobrar, que não é da sua responsabilidade, você não tem que pagar, né? Obviamente a gente fala aqui que é o que tem que estar, mas se naquele contrato não estiver e tiver acontecido isso, como é que o fornecedor vai comprovar que você tem que pagar? Então, quando eu falo é para os dois lados, é para os dois lados. E aqui vai uma última dica antes de a gente encerrar o vídeo de hoje, é que faça a leitura desse contrato no checklist do lado, né? Então, no contrato está falando o quê? Ah, ele vai entregar isso. Pronto, escreve aqui no seu checklist. Vai encontrar isso. Porque no dia da festa, você vai ter a sua assessora, vai ter a pessoa que vai estar ali para ser os seus olhos no momento da montagem. E ela vai ter esse checklist junto com os contratos, porque isso ela vai poder trabalhar no dia e falando com o fornecedor. Olha, tá aqui que você tem que entregar isso daqui. Está aqui que você prometeu fazer isso. Então, essa é a importância de você ter também um checklist. E a assessora, obviamente, ela também pode te auxiliar nesse momento para avaliar, ou ela mesma faz, mas aí vai depender se você contrata ou não uma assessora para o final do seu casamento. Mas você ter esse controle do que o que está prometido, então resumir todo aquele contrato de páginas num documento em que você tenha uma visualização fácil do que é preciso, do que foi prometido e do que estar lá, também vai te ajudar muito. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar o nosso vídeo com outras noivas que também sonham com mini wedding.